Shalom, shalom, geração do avivamento, bom dia. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia especial, um dia profético, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Glória a Jesus. Como está a expectativa do seu coração? Vamos mais essa tomadinha aqui. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém? Madrugada estrondosa, poderosa. Aleluia. Como que está a expectativa do seu coração? Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Aumenta a expectativa do seu coração. Glória a Deus. Amém? Gente, eu vou fazer a live, tá? Eu vou fazer a nossa live amanhã sobre o jejum. Hoje é que eu fui olhar na minha agenda, tinha uma reunião hoje. Eu tenho uma reunião hoje, né, com os líderes que serviram na conferência. E eu não tinha olhado a minha agenda, mas amanhã às 7, deixa eu ver, amanhã às 7 horas eu vou fazer a live. Certo já tá certo, amém? Hoje eu coloco aí um bannerzinho pra avisar vocês, amém? Vou fazer a live sobre o jejum de 50 dias, né? Sobre a nossa campanha, que nós vamos começar uma campanha poderosa, amém? O pastor Júnior fez uma arte linda, vou mostrar pra vocês como que ficou linda essa arte, ó, que coisa linda que ficou, ó, 50 dias de intercessão poderosa, amém? 50 dias de intercessão no tribunal de Deus, olha só que glória, amém? Aleluia, aleluia, sejam todos bem-vindos, amém? Da onde você está falando? Conta pra mim de qual cidade, de qual país você é. Glória a Jesus. A Bíblia diz que aqueles que de madrugada buscam o Senhor o encontrarão. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, calma o coração de vocês. Nós vamos fazer um grupo, certo? De WhatsApp, para vocês estarem entrando. Amém? A gente não fez ainda. Fiquem em paz que a gente vai organizar tudo isso aí. Na última hora a gente vai organizar tudo isso aí. Gente, eu voltei pra minha rotina. Tanta coisa, tanta gente vai me responder. Sangue de Jesus tem poder. Me dê graça, Senhor. Me dá um chá de camomila. Que eu já tô, né? Eu já tô tremendo de tanta coisa que tem pra fazer. Amém? Porto Alegre, Goiânia, Louveira. Da onde você é? Grajaú. Uau. Glória a Jesus. Eita, glória. Coloca aí o nome da sua cidade, São Paulo. Glória a Jesus. Eu sou de Indaiatuba, São Paulo. Glória a Jesus. Obrigada, pastora Bruna. Muito obrigada. Glória a Jesus. O meu olho tá desse jeito, menina, tremendo. Dá até uma opressão de olhar o meu celular. Meu Deus do céu. Aleluia. Rio Bonito, Rio de Janeiro. Glória a Deus. Criciúma, Araguaiana, Tocantins. Eu tava lá perto do Tocantins. Rio de Janeiro. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Piripiri, Piauí. Gente, isso é o nome de uma cidade. Piripiri. Meu Deus, Catu. São Luís, é diferente, parece um nome indígena. Palmas. Glória a Jesus. Tio de Rio de Janeiro. Tio de Janeiro. Barão de Cocais. Pernambuco, Portugal, Braga, Curitiba. Ei, Curitiba deve estar frio, né, gente? Geralmente esse tempo, quantos graus está em Curitiba, será? Glória a Deus. Sarzedo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Portugal, Lagarto, Portugal, Campo Grande.
Montes Claros, Minas Gerais. Tem gente de tudo que é lugar. Meu Deus, glória a Jesus. Texas. Eu gostei muito do Texas. Eu fui pra lá no aniversário do Benihim de 50 anos de ministério. Foi poderoso. Eu amo os Estados Unidos, gente. Amo a nação dos Estados Unidos. Amo Londres, Iguaporã, Uberlândia. Uau. Está calor por aí. Nessa deve estar, né? Deve estar calor por aí. Em Curitiba tá calor? Gente, que estranho. Era pra estar frio em Curitiba, né? Geralmente. Palmas, Suécia, Sorocaba. Sorocaba é pertinho aqui de mim. Sorocaba é a cidade da pastora Vanessa. Anápolis. Uau. Gente, vamos orar para nós começarmos? Então, prestem atenção. Amanhã eu vou fazer a live e eu vou trazer para vocês o que Deus falou para mim sobre os 50 dias. E é extremamente importante nós intercedermos. E eu vou falar algo para você. Você que é pastor, pastora, você que tem sua congregação, pega o teu povo, leva para dentro da igreja e ora pela nação do Brasil, tá? É tão alinhado que eu vi ontem, né? Como que é o nome? Eu vou lembrar daqui a pouco. Tô com memória péssima. Uma pastora intercessora vai fazer 70 dias até as eleições, mas ela vai fazer, né, mais direcionada para as eleições. Mas não deixa de ser um direcionamento de Deus. A gente não vai orar por eleições. Gente, põe a coisa na cabeça de vocês. Nós não vamos orar por eleições. Nós vamos orar para Deus reparar a nação do Brasil, tá? Nós vamos orar para Deus reparar a terra. Não adianta a Valnice, isso, profeta Frederico, isso, a Valnice. A Valnice estava lá 70 dias, né, orando pelas eleições. Nós não vamos orar, a gente pode ter uma pauta pelas eleições, mas o nosso foco é reparar a terra. Não adianta, nós temos que reparar a terra. Nós temos que pedir reparação da terra. Nós temos que fazer a conquista de território do que foi roubado espiritualmente do Brasil. Amém? Pegaram ou não? Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu te louvo, Senhor Deus, eu te enalteço mais uma madrugada. Obrigada, Jesus, por esse dia maravilhoso, glorioso. Senhor Deus, fala conosco, Pai, hoje no nosso devocional. Fala conosco, Pai, que o Senhor seja, Senhor Deus, o centro todos os dias do nosso coração e da nossa vida. Eu chamo, Pai, o Espírito Santo de Deus para estar no governo desse devocional. Que os céus se abram, Pai, num céu de revelação, de palavras, Senhor Deus, que possam trazer plenitude para a nossa vida. É isso que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tá forte o mistério. Tá forte o mistério. Amém? Amor, você já pediu nossas bandeiras? Pede nossas bandeiras. Eu tenho bandeira aí, mas eu quero uma bandeira nova. Do Brasil. De tecido. Da melhor. Glória a Jesus. Aleluia. Abra comigo em Números, capítulo 18. Tá? Ontem a gente leu Números 17. Glória a Jesus. Pede para chegar até sábado, até sexta-feira tem que chegar. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Gente, um dos atos proféticos que nós vamos fazer na nossa campanha é orar com a bandeira do Brasil. Quando eu estava, né, orando em línguas e Deus me arrebatou em sentidos e eu vi o povo orando com uma bandeira, tá? Nós orando, segurando a bandeira. Eu quero que você desenhe também o Brasil, certo? Profeticamente, profetize, escreva, tá? Nós vamos fazer atos proféticos. Bora fazer um ato profético bem bonito? Quero ver. Amém? Números 18. Abra comigo, você que tem Bíblia. Amém? A minha bandeira chegou. Vocês são demais, gente. Deveres dos sacerdotes e dos levitas. Então, vamos lá. Vamos lá. Ô, amor, obrigada por isso. Vocês aceitam um cafezinho? Gente,
Esses dias eu só contar algo pra vocês. Esses dias eu tava com dor de cabeça, né, amor? Cheguei de viagem, não sei que dia foi, cheguei de viagem, eu tô com dor de cabeça. Eu falo, amor, eu não sei, eu tô com dor de cabeça, tô com uma dor de cabeça. Depois que eu fui lembrar, não tinha tomado café. Ô, gente, a gente vicia nesse trem aqui chamado café. Aí fica um dia sem tomar, dá dor de cabeça, não sei se vocês é assim também. Mas assim, não é dor de cabeça forte, mas sabe aquela dorzinha de cabeça? Eu falo, mas que agonia é essa dor de cabeça? Eu não tenho dor de cabeça. Fui ver, tava um dia sem tomar café. Tá repreendido em nome de Jesus. Tem que libertar, né? Tem que libertar do café. Mas tá complicado, gente. Já libertou do açúcar, né? É o café sem açúcar. Amém. O Senhor disse a Arão, você, seus filhos e seus parentes da tribo de Levi serão responsabilizados por qualquer ofensas relacionadas ao santuário. Mas somente você e seus filhos serão responsabilizados por ofensas relacionadas ao serviço sacerdotal. Traga seus parentes da tribo de Levi, a tribo de seus antepassados, para ajudar você e seus filhos a cumprir o serviço diante da tenda da aliança. Quando os levitas realizarem as tarefas que lhes foram designadas na tenda, deverão cuidar para que não se aproximem de qualquer dos objetos sagrados, nem do altar. Se o fizerem, tanto eles como vocês morrerão. Junto com vocês, os levitas cumprirão as responsabilidades de cuidar da tenda do encontro e trabalhar nela, mas ninguém que não seja autorizado poderá se aproximar. Vocês se encarregarão pessoalmente do serviço no santuário e no altar, para que minha ira não volte a se acender contra o povo de Israel. Eu mesmo escolhi dentre todos os israelitas, seus parentes, os levitas, como presente para vocês, consagrados ao Senhor para o serviço na tenda do encontro. Mas vocês, seus filhos e os sacerdotes devem se encarregar pessoalmente de todo o serviço sacerdotal relacionado ao altar e o que está por trás da cortina interna. Eu lhes dou o serviço sacerdotal como presente. Olha só o que Deus está falando para Arão. Eu lhes dou o serviço sacerdotal como presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproxime do santuário será morta. Então, só quem que podia se aproximar do santuário? Arão e os seus filhos. E Deus está falando aqui, olha, para vocês eu estou dando isso como presente, mas ninguém pode. O Senhor disse ainda a Arão, eu mesmo o encarreguei de todas as ofertas sagradas que os israelitas trazem a mim. Dou todas essas ofertas consagradas a você e aos seus filhos como sua porção permanente. A parte das ofertas santíssimas que não é queimada no fogo reservada para vocês. Essa porção de todas as ofertas santíssimas trazidas a mim, tanto das ofertas de cereal como das ofertas pelo pecado e das ofertas pela culpa, é santíssima e pertence a você e aos seus filhos. Comam-na com a oferta santíssima. Todos os sacerdotes a comerão e a considerarão santíssima. Todas as ofertas sagradas e as ofertas movidas que os israelitas apresentarem a mim, movendo-as para o alto diante do altar, também pertencerão a vocês. Eu as dou a vocês e aos seus filhos e filhas como sua porção permanente. Qualquer membro de sua família que estiver cerimonialmente puro comerá dessas ofertas. Também dou a vocês as primeiras ofertas das colheitas que o povo apresentará ao Senhor. O melhor do azeite, do vinho, do novo e dos cereais. Todas as primeiras colheitas da terra que o povo apresentar ao Senhor pertence a vocês. Quaisquer membro de sua família que estiver cerimonialmente puro comerá desses alimentos. Então Deus está falando aqui das primícias. O primeiro filho de cada família e a primeira cria de cada animal oferecidos ao Senhor serão seus. Mas o primeiro filho e a primeira cria dos animais cerimonialmente impuros serão sempre resgatados. Vocês deverão resgatá-los quando eles estiverem 1 mês de idade. O preço do resgate é de 5 peças de prata, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas para cada peça.
Não deverão resgatar, porém, as primeiras crias de vacas. Não deverão resgatar, porém, as primeiras crias de vacas, ovelhas e cabras. Elas foram separadas. Asperja seu sangue sobre o altar. Queime a gordura como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a vocês, como o peito e a coxa direita, que são movidas para o alto como oferta especial diante do altar. Sim, eu dou a vocês todas essas ofertas sagradas, e os israelitas apresentam ao Senhor. São para vocês, seus filhos e filhas, para serem consumidos como sua porção permanente. Essa é uma aliança sem fim e irrevogável entre o Senhor e você, e também se aplica aos seus descendentes. O Senhor disse mais a Arão: vocês, sacerdotes, não receberão herança nem propriedade alguma na terra do povo. Eu sou sua propriedade e sua herança entre os israelitas. Darei aos levitas os dízimos de todo o povo como herança por seus serviços na tenda do encontro. De agora em diante, nenhum israelita se aproxima da tenda do encontro. Se alguém se aproximar, será declarado culpado e morrerá. Somente os levitas servirão na tenda do encontro e serão responsabilizados por quaisquer ofensas contra ela. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. Os levitas não herdarão porção alguma da terra entre os israelitas, pois eu lhes dou os dízimos, olha só, pois eu lhes dou os dízimos dos israelitas, apresentados como ofertas para o Senhor. Vocês sabem que de todas as tribos, os levitas não herdaram terra. Essa será a herança dos levitas. Por isso, eu disse que eles não herdariam a terra alguma entre os israelitas. O Senhor disse ainda a Moisés: dê as seguintes instruções aos levitas. Quando receberem dos israelitas os dízimos que eu dou a vocês, como sua herança, entregue a 10ª parte deles, um dízimo dos dízimos, ao Senhor como oferta. Essa será considerada sua oferta das colheitas, como se fosse o primeiro cereal de sua eira e do vinho de sua prensa de uvas. Apresente a 10ª parte do dízimo recebido dos israelitas como oferta para o Senhor. Essa é a porção sagrada do Senhor, e vocês devem apresentá-lo ao sacerdote Arão. Entregue ao Senhor as melhores porções de todas as ofertas sagradas que receberem. Dê também as seguintes instruções aos levitas: quando apresentarem a melhor parte como a sua oferta, ela será considerada como se tivesse vindo de sua própria eira ou de sua prensa de uvas. Vocês e suas famílias comerão desse alimento onde quiserem, pois é a recompensa por seu serviço na tenda do encontro. Não serão considerados culpados por aceitarem dízimos, desde que entreguem a melhor porção aos sacerdotes. Mas tomem cuidado para não tratar as ofertas sagradas dos israelitas como se fosse algo qualquer. Se o fizerem, morrerão. Amém? Então a gente sabe que das tribos, a única que não herdou terra foi quem? A tribo dos levitas, tá? Então, aqui a primeira coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto é sobre fazer as coisas para o Senhor com santidade. Deus nos separa para nós fazermos o trabalho, a obra, né? Mas nós não podemos fazer de qualquer jeito. E eu acho que nessa geração, o que mais vai convencer uma pessoa a vir para esse Cristo, a estar em Jesus, é o seu estilo de vida, é um estilo de vida separado, é uma pessoa íntegra. Eu acredito que a geração de hoje é a mais difícil de ser convencida do Evangelho. E se nós estivermos andando em santidade, vai ser mais fácil. Porque, queridos, uma vez que a pessoa vê Cristo na sua vida, é mais fácil essa pessoa vir. Porque a gente escutou e escuta a vida toda: ah, mas se for para ser cristão daquele jeito, eu não quero. Ou seja, essa pessoa até fala que serve a Cristo, essa pessoa fala que vai numa igreja, que congrega, mas eu não vejo Cristo na vida dela, eu só vejo briga, eu só vejo, né, eu só vejo uma conduta
que não condiz com o Cristo que essa pessoa prega. Então, para tudo que nós formos fazer, nós precisamos de santidade. Santidade no nosso trabalho, santidade na nossa conduta, santidade na nossa fala, santidade em tudo que nós fazemos. E uma coisa eu quero que vocês aprendam: se auto-espiar. Olhar para você, olhar para o contexto das suas ações, das suas falas, das suas reações, do que você está sentindo, amém? A gente tem falado muito esses dias sobre, ontem nós falamos sobre personalidade, sobre caráter, sobre, né, os temperamentos, mas você consegue se auto-observar? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu fiquei com o coração fechado quando eu escutei sobre isso? Por que eu fiquei chateado? Por que eu estou com esse sentimento? Então nós precisamos aprender a nos auto-observar. Lembra que eu falei para vocês sobre aprender a observar? Eu acredito que uma das maiores armas que nós temos é nos auto-observar. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou falando assim? E quando nós temos esse olhar, a gente consegue nos santificar mais. A gente consegue se santificar mais. Espera aí, eu não quero sentir isso, eu não quero falar dessa forma, eu não quero agir dessa maneira. Amém? E, queridos, Deus, Ele é a nossa maior herança, tá? Eu sei que a gente vive num mundo onde as pessoas estão nessa corrida, tá? A gente tá nessa corrida, todo mundo nasceu, quer ter sua casa, quer ter seu carro, quer ter sua família, quer ter o seu diploma. E não é errado nós termos ambições para a gente melhorar de vida. Mas eu preciso dizer para você, a nossa maior herança, ela vem do Senhor. A nossa maior herança, ela é o Senhor. E nós precisamos correr atrás de todas as coisas que a gente tem que correr, mas a gente tem que estar com o olho no alvo, que é Cristo, é Jesus. A nossa maior herança é Ele. Se hoje Jesus vier te buscar, a sua maior herança é Ele, mas e se você não juntou herança para com Ele? E quando eu falo, né, não juntou herança, o que você construiu? Amém? Então nós precisamos ter uma conduta que é de santidade. Então Deus está dando a melhor porção para os levitas. Eles não têm terra, mas a herança deles é o Senhor. E deixa eu falar para você, Deus já trouxe essa palavra para mim. Né? Uma vez eu estava diante de uma multidão e Deus falou assim, essa é a sua herança, esse povo é a sua herança. Então é lindo. Deus, ele vai te dar como herança aquilo que está no coração dele. São almas, são vidas, a presença dele. Queridos, nós podemos perder qualquer coisa, mas nós não podemos perder a presença de Deus. A presença de Deus, ela é a nossa maior joia. Ontem, eu não sei o que eu estava fazendo, e aí o Espírito Santo falou assim, eu preciso que você explica isso numa live para eles. Aí vocês muitas vezes falam assim, apóstola, tem uma pessoa que ela é de aspecto meio duvidoso, a gente não sabe se ela é usada por Deus ou é usada pelo diabo. Porque ela expulsa demônio, ela faz as coisas, mas não tem uma conduta que parece que tem o Espírito Santo. E aí, eu falo pra você, existe a unção de dentro, a unção da sua conversão genuína. Essa daqui, nós não podemos apagar. Essa unção aqui é onde o Espírito Santo está aqui dentro, que faz você se vestir de forma modesta, que faz você falar com prudência, que faz você voltar e pedir perdão. Mas quando a unção daqui sai, só fica a unção de fortalecimento, que é a unção ministerial, e essa unção daqui não tem mais, a pessoa vai se vestir de forma vulgar. Essa pessoa vai até falar palavrão. Ela age por uma unção de Deus, sim. E essa pessoa é aquela que se encaixa naquele versículo. Jesus, mas eu não expulsei demônio no seu nome? Jesus, mas eu não batizei? Eu não curei no seu nome? Jesus vai falar assim, você fez tudo isso no meu nome. Tinha de fato uma unção sobre. Mas a unção, presta atenção, mas a unção da conversão, a unção de transformação, a unção não tem mais. Então, muitos de vocês ficam indignados, mas apóstola, olha essa pessoa, né, é usada por Deus. Gente, eu preciso que vocês entendam. Existe a unção sobre, a unção ministerial, e essa Deus não tira.
Mas a unção de dentro, a unção da sua conversão, essa unção é a unção. Presta atenção. A unção ministerial ele dá. A unção da conversão ele é dentro de você. O dia que aquilo que chama ele é dentro de você sai, aí você não tem mais prudência para se vestir, você volta a falar palavrão, você faz tudo isso e ainda opera pelo poder de Deus porque é uma unção sobre você, mas a presença dele de fato não está mais. E eu quero que vocês entendam isso. E aí essas pessoas são aqueles que vão chegar a Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome. Tá? Em teu nome, Jesus, nós fizemos isso. Jesus fala assim, de fato vocês fizeram, mas eu não os conheço. Vocês não tinham comunhão comigo. Muito bem, é o morno. E queridos, tem muitos homens hoje, mulheres que talvez estão fazendo tudo isso, mas como que a gente enxerga Jesus numa pessoa? Gente, quando o Espírito Santo vive dentro de uma pessoa, essa pessoa não consegue mais se vestir vulgarmente. Essa pessoa não fala palavrão. Essa pessoa, ela não tem mais a índole que ela tinha, porque ela é transformada de glória em glória. Então, quanto mais ela busca o Senhor Jesus, mais ela tem que estar num processo de transformação. E isso é a santidade que Deus quer. Então Deus, ele é a nossa maior herança, sim, ele vive dentro de nós, mas uma vez que ele deixar de viver dentro de nós, você pode estar até revestido de poder, mas a transformação dentro, ela vai parar e o pecado vai voltar. Não importa, querido, a gente não é salvo por obra, põe isso na cabeça de vocês. A Bíblia não fala, a gente não é salvo por obras. A gente é salvo pela graça e nós precisamos sermos transformados de glória em glória. Do que adianta você ter um monte de obra, porque existe uma unção sobre você, mas você não tem comunhão? É a mesma coisa das virgens. Havia 5 virgens prudentes que tinham um relacionamento com Jesus e havia 5 imprudentes. E nós estamos falando da comunhão. E, gente, comunhão é o seu relacionamento com Jesus. Amém? Então, quando você vê alguém e você fica indignado, mas como que Deus usa? Como que essa pessoa opera? Eu sempre, queridos, que sinto uma estranheza e eu não vejo uma conduta onde eu sei que o Espírito Santo está no governo, eu fico com 10 mil pés para trás. Porque essa pessoa pode estar debaixo do poder, mas será que a unção de dentro tá viva? Tá acesa ainda? Então eu quero que vocês amarrem essa palavra no coração de vocês, tá? Então não é porque tem poder, porque tem aliança com Deus. O Benihim falou muito isso. Então, às vezes você tá falando, mas tem poder, derruba as pessoas. Gente, isso não é sinônimo de estar em uma aliança com Deus. Gente, quando uma pessoa tem Cristo e ela está cheia do Espírito Santo, ela precisa dar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a mansidão, é a amabilidade, é o domínio próprio. Se uma pessoa fala palavrão, ela não tem domínio próprio. O Espírito, se ela voltou e ela continua falando, que governo tem o Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa? Gente, qualquer coisa de errado que a gente faz, o Espírito Santo já está moendo a gente. E a gente está lá, né, arrependido, oh, Jesus me perdoa. E essa pessoa que fica fazendo essas coisas, eu falo, não, mas essa pessoa é assim, mas ela é muito usada por Deus. Então, o que eu estou tentando falar para vocês? A unção de dentro, a unção da conversão, é a unção que nós precisamos. Essa é a unção mais preciosa que nós temos. É a unção do relacionamento. Essa cresce todos os dias. Amém? A unção, né, que o Senhor coloca sobre as nossas vidas externa, ela é ministerial. Ele nos dá, mas aqui, Ele é dentro de você. Sobre você, Ele te deu uma unção para operar. Ele não é essa unção, mas aqui dentro Ele é. Amém? Então, quando nós entendemos isso, nós vamos entender que Deus, Ele é a nossa maior herança. Então, eu entrei nisso daí para vocês entenderem que, queridos, antes de você se preocupar, mas eu preciso fazer algo para Cristo, eu preciso transbordar. Ok, eu sei que isso é importante, mas o mais importante é a sua comunhão, é o seu relacionamento.
Porque é nesse relacionamento que você é suprido, que você é revestido, que você é encontrado, que você é, né? Ele te capacita, ele te restaura, ele te renova, certo? Então, Deus, ele é a nossa maior herança, mas ele tem que viver aqui dentro. Ele tem que viver aqui dentro de nós. Então, nós temos uma herança dentro, nós temos essa herança de termos um Deus vivo dentro de nós. E nós temos revestimento de poder. E são duas coisas totalmente diferentes. Mais importante, ó o profeta David Gava. Shalom, shalom, profeta David Gava. Gente, manda um oizinho aí pro profeta. Amém? Tremendo. Fiquei muito feliz de saber, né? Que, não sei se vocês sabem, mas dia 7 de setembro encerro meus 3 anos que eu fiz, né? Eu fiz uma aliança com Deus, que eu ia ficar só no nosso ministério e eu não ia sair para ministrar, né? Se não fosse dentro dos nossos ministérios, nossos eventos. E aí eu aceitei um convite, né? De um grande homem de Deus, o apóstolo Daniel. Então o profeta David Gava também vai estar lá. Vai ser dia 18 e 19 de setembro, em Lençóis Paulista, São Paulo. Conferência On Fire, Brasil em Chamas. Tenho certeza que vai ser sobrenatural. Já convido todos vocês para estarem lá. Amém? Vai ser poderoso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vai ser sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Vai ser poderoso. Amém? Vocês viram? Eu aceitei ontem, né? O apóstolo Daniel postou o cartaz. Eu até repostei. Né? Então, se vocês puderem estar indo, eu tenho certeza que vai ser sobrenatural. Vai ser... Daí eu vou estar terminando o jejum de 50 dias, então você imagina. Meu Deus, vai ser sobrenatural. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, só estou explicando para vocês porque 3 anos eu não fiz, né? Agenda fora, a não ser que o Senhor me autorizou aí fazer, certo? Mas praticamente só fiz agendas na Global Fire ou eventos nossos, que foi uma ordenança do Senhor. E depois do dia 7 de setembro eu estou liberada e vai ser poderoso, amém? O que Deus vai fazer vai ser algo assim estrondoso, vai ser algo assim sobrenatural, amém? Glória a Jesus. Vai ser bem depois da escola profética do apóstolo Joel. Vai ser poderoso, estrondoso. Já convido todos vocês para estarem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, eu quero trazer outra coisa para vocês. Eu quero trazer um confronto para vocês, tá? Sobre fidelidade nos dízimos e nas ofertas, certo? Independente de onde você congrega, você precisa ter uma mentalidade de reino. O evangelho chegou até você por causa de pessoas que dizimam e pessoas que ofertam nas igrejas e esses recursos que levam os pregadores, que financiam a obra de Deus, né? Então, eu quero que vocês tenham essa mentalidade. Aí você tá ali numa igreja usufruindo da cadeira, do ar-condicionado, de tudo, e você tá ali falando mal. Porque isso é contra o dízimo, então você não pode ir numa igreja. Porque essa igreja ela é mantida com dízimo e oferta. Se você é contra dízimo, você tem que ir numa igreja que é pregada ali debaixo de uma árvore. Você tem que ir ali, ó, onde, né? É mais ou menos isso. Porque é hipocrisia. Então, queridos, isso na verdade é um coração que é dominado por Mamon. Os servos de Deus, o povo de Deus é um povo generoso. É um povo generoso. Então, eu quero que vocês tenham um coração. Agora, se você está numa instituição que você não acredita na índole desse pastor e dessa pastora, o que você está fazendo lá? Vai para um lugar onde você confia na índole desse pastor, dessa pastora. Na verdade, dentro da questão emocional, aquele que desconfia de todo mundo, na verdade, é ele que rouba. Aquele que julga todo mundo, é na verdade ele que tem aquilo ali no coração. Então, eu sempre vejo isso, que a pessoa que muito ela critica, ela desconfia, na verdade o problema está nela. E queridos, porque já escutou aquele ditado? O inocente acha que todo mundo é inocente, o bonzinho acha que todo mundo é bonzinho, porque aquilo que está no seu coração é o reflexo da transferência que você faz no próximo.
Então, o generoso acha que todo mundo é generoso. Aquele que é com o coração aberto, acha que todo mundo é daquele jeito. Amém? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque aquilo que nós somos, nós refletimos muito no outro. Então, se você vive desconfiado de todo mundo, será que você é tão de confiança assim? Então, a gente tem que tomar, na verdade, a gente tem que se cuidar, a gente tem que, ter prudência, a gente tem que pensar nas coisas que a gente fala, que a gente faz, porque muitas vezes a gente está num lugar, numa cadeira de hipocrisia. Eu sou contra o dízimos e ofertas. Ok, então você não pode ir na igreja. Você vai lá usufruir do ar-condicionado, da cadeira, da aguinha, daquela estrutura que foi paga com dízimo e oferta. Se você é contra, você não pode nem chegar perto. Eu falo estourado, queridos, porque a gente precisa ter prudência no que fala. E nós precisamos parar de ser ignorante. Amém? Agora, eu não confio, tá? Eu não confio. Então, por que você vai nessa instituição? Se você não confia nesse pastor, nessa pastora, vai num lugar que você confia, então. O que você está fazendo lá? É simples assim. Tá fácil de resolver. Quem complica é as pessoas. Amém? Ninguém obriga você a nada. Mas se você está num local, você tem que ter essa fidelidade. Para você ser sócio de um clube hoje, você paga uma mensalidade para você usufruir da estrutura. Você paga, muito tempo meus pais foram sócio da ABB, aquele clube do Banco do Brasil, e tinha uma mensalidade para ser paga todo mês, porque senão a gente não podia usufruir as estruturas, certo? A igreja, ela não exige isso, ela não tem essa exigência, mas a gente tem que ter uma consciência. Peraí, eu faço parte daqui, eu congrego aqui, eu desfruto daqui, como que eu não sou um abençoador desse lugar? Então, a gente tem que ter esse senso, sabe, gente? Então, responsabilidade espiritual, tá? Deus está dando aqui para Arão e seus filhos. E tem prestação de conta. Então, quanto maior é a sua responsabilidade espiritual no reino, vai ter prestação de conta. Então, a quem muito foi dado, muito vai ser exigido, muito vai ser questionado. Então, o que Deus está colocando na sua mão, faça com excelência. E o que é excelência, gente? É fazer além do que você pode. É fazer o seu melhor. É dar o seu melhor. É entregar o seu melhor. Então, tudo aquilo que Deus está colocando na sua mão, seja um talento, seja 2 talentos, usa ele bem usado. Usa ele de forma prudente. Usa ele de forma estratégica. Usa ele no reino. O que Deus está colocando na sua mão? Usa com amor. Usa com confiança. E não guarde aquilo que Deus colocou na sua vida porque você está com medo. Faz uma oração de guerra hoje. Eu destrono todo o espírito do medo. Deixa eu falar algo para você. Nós não temos mais tempo. Jesus está às portas e eu creio, tá? Eu creio que não demora para que Jesus volte. Então a gente não tem mais tempo de ficar, talvez, aí esperando algo milagroso acontecer. Eu já falei para vocês, você é o seu próprio milagre, eu sou o meu próprio milagre. Como que eu falo, eu sou o meu próprio milagre? A partir do momento que eu me posiciono e eu entendi que Deus já me capacitou, cabe a mim agora me mover. Não existe o mover sobrenatural de Deus sem o mover do ser humano também. O ser humano precisa se mover. Deus quer fazer através de um grande evangelista, sim, mas ele tem que acreditar, ele tem que se mover, ele tem que fazer aquilo que só compete a ele humanamente fazer, para que Deus possa fazer a parte dele. Eu acredito que nós e Deus, todo mundo, juntamente com Deus, vai viver algo sobrenatural, mas desde o princípio em que você faz a sua parte e Deus faça parte dele. Amém? Então, eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Vamos supor, hipoteticamente, eu tenho até medo de falar as coisas hipotéticas, porque um profeta nunca fala as coisas hipotéticas, até brincando ele profetiza. Vamos supor que a gente tenha só mais 2 anos para ter internet do jeito que a gente tem hoje. Só tem 2 anos para você ter internet livre, porque vai chegar um tempo que não vai poder mais falar qualquer coisa, e aí vai ter uma restrição e talvez uma perseguição.
Se só tem 2 anos de internet, por que você não está usando essa ferramenta para evangelizar? Por que você não está usando o que você tem? E queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. As coisas vão começar a se ajustar. As coisas vão começar a apertar. As coisas... E vai chegar uma hora que talvez até as contas dos pastores vão ser bloqueadas porque já não vai mais poder. Amém? Eu já sonhei com Jesus voltando num cavalo nas nuvens. Gente, eu creio, Jesus está voltando. O que eu tenho escutado esses dias, Jesus tem que voltar. Gente, Jesus tem que voltar. Jesus tem que voltar logo. Amém? Então, deixa eu falar algo para você. Usa o que você tem. Mas apóstola, eu tenho medo de... A gente só aprende fazendo. Ah, mas eu acho que eu preciso estudar teologia. Isso aí é o que o diabo falou para você. Gente, o diabo ele não vende diabo. O diabo ele não vende diabo. O diabo ele não vende diabo. Muitas vezes o diabo vem na sua mente falando, não, você não está pronta ainda, você precisa de fazer 3 anos de teologia. Pode fazer, mas você já pode derramar o que você tem. Se você entende sobre o que aconteceu com você, o plano de salvação, prega isso. Se você domina algo, gente, pega a Bíblia. Hoje a gente tem tanto conhecimento. Quando eu comecei a pregar, eu pregava só 20 minutos, que era o máximo que eu conseguia falar. Eu falava, vou pregar só 20 minutos. Mas foi exatamente esses 20 minutos que começou a trazer um avivamento sobrenatural dentro da garagem onde eu ministrava. Amém? Então, eu quero que vocês vigiem. Vigiem. Amém? Glória a Deus. Ok. Responsabilidade espiritual sobre tudo que Deus tem colocado na nossa mão. Amém? Responsabilidade espiritual. Jesus te deu um talento? Multiplica ele. Por que você está achando que você não está pronto para usar esse talento? O diabo, ele não vende diabo. Muitas vezes ele vende que você não pode, você não é capaz, não é o tempo, o que vão falar de você. E se eu tivesse me atentado a tudo isso, eu não estaria onde eu estou hoje e não teria tanta gente avivada. Deixa eu falar para você, se Deus colocou 1 talento, 2 talentos, 3 talentos, usa o que você tem ao seu favor. Amém? Gente, o PDF vai ficar pronto hoje, fiquem em paz, tá? Eu tô com muita coisa para fazer. Eu tô aqui, ó, tô até aqui de coisa para fazer. Eu voltei a resolver pepino e problema ontem. Hoje vai ficar pronto. A live falando sobre o jejum é amanhã, às 19 horas, horário de Brasília. Hoje eu libero esse PDF para vocês. Vai estar nos nossos grupos. Fiquem com o coração em paz. Vai estar no grupo. Até a noite eu libero ele para vocês, tá? É que eu tô com muita demanda, eu tô com muita coisa para fazer. E tem coisas que têm prioridade, né? Como a gente tem até sábado ainda. Fiquem com seu coração em paz. Mas hoje vai ser liberado até de noite para vocês estarem imprimindo, né? E organizando. Amanhã às 19 horas eu vou fazer a live, tá? Eu ia fazer hoje, mas não vai dar. Eu tenho uma reunião hoje à noite. Amém? Certo? Gente, uma coisa eu tenho que falar pra vocês, tá? Muito importante. Nós estamos vendo, ok? Esse é o ninho que já está trazendo uma grande catástrofe sobre o Rio Grande do Sul. E esse El Ninho é um fenômeno, né? De aquecimento, onde lugar que não chove vai chover, lugar que geralmente chove vai ter seca. Então, o último El Ninho que teve, ele trouxe uma catástrofe global, certo? Vigiem. Eu não vou ficar falando de novo, mas prevenção. Cuidem, certo? Se a gente vê que há uma crise eminente de alimento futura, o que você tem que fazer? Se posicionar. Porque tem coisas que lá na frente vai valer ouro. E eu quero só que você fique atento a isso. O tempo que a gente falou tanto chegou e ele já começou. A mídia não vai dar atenção para isso e não vai focar nisso. Certo? E quando as coisas tiverem que acontecer, vai acontecer tudo assim de uma vez. Então, o que eu tenho que falar para vocês? Vigiem. Vigiem, prevenção.
Se nós sabemos que futuramente esse El Ninho, você sabe quando que ele termina? Ele termina em fevereiro de 2027. Até lá a coisa vai acontecer, terra vai tremer, vocês se preparem, terremoto no mundo, coisa. O que você tem que fazer? Vigiem. Olha só, tem lugares faltando água na Inglaterra. Lembra que a gente falou há muito tempo de armazenamento de comida, água, remédio. Vigia com isso. Ontem eu fui na farmácia comprar uns... que eu tenho uma pequena farmacinha aqui, né? Só vigia com isso. Quem tá ligado, tá ligado. Eu só estou falando isso pra vocês. Gente, Deus, Ele avisa o povo dele. O tempo que a gente tanto... Tem gente que tá juntando alimento em 5 anos, 6 anos. Deixa eu falar pra você. Vai acontecer. E nós estamos... Vai acontecer. Escuta o que eu estou falando pra vocês. Eu não sabia como seria isso. Mas a hora que começaram a falar do possível ninho, eu falei, pronto. Chegou aquilo que a gente... Então, comprem, queridos. Tenha uns remédios em casa, tenha prevenção. Prevenção. Tô falando pra vocês estocar o mundo de comida, não, mas sejam precavidos. Vocês estão vendo as coisas, a comida subindo. Queridos, lembrem, tá? Do que eu estou falando aqui pra vocês. Eu ainda posso falar, certo? Eu posso uma farmácia. Gente, eu literalmente tenho uma farmácia em casa, amém? Ó, começou o risco de alagamento de novo no Rio. Gente, o Rio Grande do Sul já tá alagado, tá? E isso, queridos, que eu falo pra vocês. Mal começou essa chuva. Porque geralmente as chuvas é final do ano, né? Então, vocês vigiem, tá? Eu sonhei com um tremor na terra 3 dias atrás. Gente, eu tive um sonho com um terremoto muito violento. Eu estava com a minha família numa praia. Era como se fosse um lugar caribenho, certo? E eu até contei pra vocês lá no grupo, no canal profético. Então, só vou falar algo pra vocês. Vigiem. Vigiem, tá? Gente, eu só tô avisando vocês. Isso não é sensacionalismo. Eu sou aqui, vou lá, faço, cuido. Amém? E eu falo pra você, eu cuido. Amém? Gente, eu quero mostrar pra vocês algo que eu ganhei e que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei um mimo, eu achei uma graça, tá? Ontem eu ainda tô abrindo os presentes da conferência, mas esse, quando eu abri, eu senti de mostrar pra vocês. Eu achei lindo, né? Esse presente que eu ganhei. É algo profético, certo? Né? Então, eu não sou de mostrar, estou mostrando porque eu senti no coração de compartilhar com vocês. Então, não pense que você vai me dar um presente, eu vou vir aqui mostrar na live. Se você tiver esse tipo de motivação, nem me dê nada, porque provavelmente eu não vou fazer isso. Tô fazendo porque eu senti, eu achei lindo, né? A pessoa nos deu um presente lindo e eu achei ele profético, quero compartilhar com vocês, amém? E eu recebi, gente, da Thalila Bonfim, semijoias. Semijoias proféticas, né? Olha que lindo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Recebi a caixa. Acho que ela mandou quase a loja dela toda pra mim, né? Mas quero mostrar pra vocês aqui. Que linda. É tudo profético, ó. Olha que lindo. Esse daqui. Não, tem um aqui. Olha esse aqui, gente. Que coisa linda. Mateus 16:15. Olha só que lindo. Ó. Não sei se dá pra ver bem. Aqui, ó. Olha que lindo. Dá pra ver melhor assim, né? Aqui, ó. São semijoias. Vocês não se iludem não que vocês vão me dar presente. Eu vou ficar mostrando aqui. Tô mostrando porque eu gostei. Amém? E senti no coração. Ó, esse daqui, gente, que lindo, ó. Mateus 14:29. É porque tem gente que é com a motivação errada, aí quer me dar as coisas pra mim ficar... Eu estou mostrando porque eu gostei, gente. Achei lindo. Aqui, ó. Gente,
Olha esse anel, que coisa linda. Esse anel tá escrito assim: seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Mateus 25, 20. Olha que gracinha. Tudo profético, tudo profético. Amém? Talila Bonfim. Ó, esse aqui tá escrito assim, Gênesis 1, 26. Olha que lindo. Ó. Gênesis 1, 26. Tô mostrando, gente, porque eu gostei. Aí eu falei assim, já vou avisar, né? Porque o povo, às vezes, fala, eu vou dar pra apóstolo. Aí a apóstolo não postou. Não posto. Eu posto se eu quiser. Se você tá me dando as coisas pra mim postar, nem me dê nada. Eu não sou refém de ninguém. Olha, gente, esse aqui do jarro, ó. Que gracinha, ó. Eu já embaracei tudo aqui, ó. É um jarro. João 1, 2. Talila Bonfim. Amém? Gente, tem uma aqui que eu vou pedir pro apóstolo desembaraçar aqui. Amor, desembaraça esse aqui, ó. Que tem norte e sul e tem um globinho. Gente, tem até da Global Fire, vocês acreditam? Ó, esse aqui, ó. Yeshua aqui, que lindo, ó. Yeshua. Ó, esse aqui da Global Fire, que gracinha. Não, gente, vocês dão risada, mas eu já falo, porque, gente, eu não quero que ninguém tenha expectativa errada. Tem expectativa comigo, não? Gente, esse aqui, olha que lindo. Geração do avivamento. Olha. Geração do avivamento. Tá escrito bem pequenininho, ó. Gente, eu estou falando a verdade. Eu sou muito sincera, tá? Eu estou falando a verdade. Eu não sou de postar. Eu senti no coração, me senti tão amada com esses mimos aqui. Ganhei uma caixa, o apóstolo ganhou uma pulseira linda também, né? Ela deu pra gente. Por que eu estou postando? Porque são semijoias proféticas, tá? Talila Bonfim, ó. Segue ela lá, compra as coisinhas dela lá, Talila Bonfim, ó. Ela não pediu pra mim fazer isso, eu tô fazendo porque eu quero. E não me dê as coisas com essa motivação que você vai cair do cavalo. Amém? Glória a Deus. Ó, que bonitinho esse do vaso. Bonitinho demais, né, gente? Achei lindinho demais. Ah, você desembaraçou. Ó, gente, olha esse daqui, ó. Efésios. Esse daqui é de guerra, ó. Efésios. Olha, ó, Efésios 6. Ó que gracinha isso aqui. Olha, gente. Olha, que coisa linda. Oh, olha, gente. Gente, tô mostrando pra vocês porque eu sei que vocês são proféticos, gostam, né? Talvez vocês são como eu, gostam de usar um brinco profético, uma coisa, né? Que remeta a algo. Amém? Então eu achei lindo as coisas dela, eu achei de muito bom gosto, né? Ela me deu tudo isso aqui, meu Deus. Ó, Talila Bonfim. Amém? Eu amei, amém? Eu achei lindo, profético, tudo que ela, né, nos deu. Muito obrigada, Talila, que Deus te abençoe e te prospere, que essas semijoias alcancem o Brasil e o mundo todo. Amém? Gente, ela é extremamente, dá pra usar assim, um pra cada, né? Gente, são lindos, né? Esse aqui, ó, Jeremias 1:5, ó. Olha que gracinha. Não, gente, muito lindo mesmo. Muito lindo, né? Eu agradeço todos os presentes que vocês me dão. Sou grata, amém? Ganho muito presente. Mas esse, por causa da arte profética, ontem eu abrindo, eu senti no coração. Falei, amanhã eu vou, né, honrar essa moça e abençoar a vida dela. E eu profetizo sobre essa loja que ela venha se expandir no Brasil inteiro, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se ela deve ser ela mesma que... Eu sei que os design é dela, né? Ela mesmo que, né, pede pra fazer o design aí, algo assim. Né? Eu acredito que, né, são todas autênticas, né? Isso daí é lindo. O apóstolo tá ali, tá? Tá ali desembaraçando uma que ficou embaraçada ali. Amém? Gente, eu quero agradecer a vocês todos os presentes que vocês me dão. Amém? Amo muito. Eu abro com carinho, com amor, certo? E é isso, tá? Ó, olha esse daqui, gente, eu fiquei apaixonada, ó. Esse daqui tem um globo,
e tem um outro com norte, sul, leste e oeste, ó. Norte, sul, leste. Esse aqui eu achei muito lindo. Ó, ele tem um globo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem um globo. E esse aqui tem norte, sul, leste e oeste. Ó, que lindo. Olha que lindo. Ó, que coisa linda. Gente, mulherada ama isso aqui, né? Nem dá pra falar. Gente, que coisa linda. Muito obrigada, Thalila. Você tá com essa pulseira aí, amor? Não. O apóstolo Anga também ganhou uma pulseira, filho amado. Muito bonito, muito bonito. Muito obrigada. Amém? Queridos, hoje eu libero o PDF dos 50 dias. O que vocês vão precisar para a nossa campanha? Uma bandeira do Brasil. Ah, apóstolo, não tem condição. Amém. Mas se você tiver condição, compra uma bandeira para nós orarmos. E tem bandeira de R$20 na internet. O apóstolo tá falando que tem bandeira de R$20 no Mercado Livre. Mais simplesinha, mas é do Brasil. Mais simples, importa. Mas importa o ato profético. Ele falou aí. Então, o que eu quero trazer para vocês? A nossa oração não é sobre eleição. Esquece isso. É mais profundo. Deus falou para nós orarmos pela reparação da terra do Brasil. E quando fala reparação, é além do que está acontecendo na camada externa. É na camada interna. É o que já aconteceu. Então, o que eu quero que vocês, entendam? Nós vamos orar para que tudo venha a ser reparado. Nós vamos clamar por tudo aquilo que o diabo roubou dessa terra. Por tudo aquilo que foi roubado dos nossos antepassados. Então, vai ser algo sobrenatural. Então, aumenta a expectativa do seu coração. Aumenta a expectativa do seu coração. Se tiver uma blusa, usa a blusa. Gente, o intuito nosso é o quê? Nós vamos estar orando nas madrugadas. A oração vai correr às 24 horas. Mas eu quero chamar vocês para estarem em peso na madrugada. Porque nós vamos tomar posse. E aí a gente vai fazer igual fez 90 dias. Deixa a oração ligada lá, rodando. Mas eu quero chamar vocês para estarem na madrugada orando. Orando, pedindo reparação. Serão 50 dias dentro do tribunal. Nós vamos ficar dentro do tribunal de Deus. Gente, você já viu aqueles processos que duram dias de tribunal de julgamento? Serão 50 dias. Um intercedendo após o outro. Um clamando após o outro. Um falando após o outro. Amém? Então Deus vai restituir a terra. E a reparação da terra implica, quando Deus repara algo, ele transborda. Abacuque 3, nós vamos viver algo sobrenatural. Então eu quero que vocês comecem a se posicionar. O que nós vamos viver é sobrenatural. Gente, eleições é muito raso. Eleições é camada externa. Nós vamos para a camada interna, nós vamos para as profundezas. Nós vamos começar a clamar e pedir perdão de tudo que já aconteceu nessa terra, todo o sangue que foi derramado, toda a injustiça, todo o abuso. Nós vamos pedir perdão para o Senhor por tudo aquilo que foi feito na terra brasileira. Nós vamos pedir por outras pautas também, certo? Então, você que sente que Deus precisa reparar coisas na sua vida, reparar aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado de você. Reparação na genética, na descendência, também você vai poder colocar ali no seu ato profético, amém? Certo? Vai ser sobrenatural. Então, amanhã na live, eu vou estar explicando para vocês como que vai ser 50 dias de intercessão. Oração é uma coisa, intercessão é outra. Então serão 50 dias de intercessão no tribunal de Deus. E quando nós falamos no tribunal, nós estamos diante do Senhor clamando por algo. Amém? Nós estamos ali no ápice da oração, é poderoso. Então eu quero que vocês se preparem espiritualmente. Amém? Glória a Jesus. Se preparem, porque o que Deus me mostrou é lindo e vai ser sobrenatural. Aleluia. Um beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês.